A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseada agora no Evangelho segundo escreveu Lucas. E hoje nós chegamos na lição de número 2. A lição de número 2, ela vai tratar sobre o nascimento de Jesus. E a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 7. Então abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 7, onde estaremos abordando o tema principal como o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu queria mandar um alô, queria mandar a paz do Senhor para o pastor Márcio de Montemor, da AD, da Assembleia de Deus, tá? Do Ministério de Indaiatuba, que eu estive fazendo o fechamento da escola dominical no domingo pela manhã e pregamos à noite também. Foi um momento muito especial, que Deus continue abençoando a vida do pastor Márcio, a vida também do Fábio, tá? Da esposa dele, do Pedro, do Micael, tá? Foi uma noite assim realmente poderosa. O pastor, ele deu a bênção apostólica, mas os irmãos continuou glorificando a Deus, língua estranha, profecia, mesmo depois da bênção apostólica. Foi realmente um grande mover sobrenatural do Espírito Santo ali na cidade de Montemor, o interior do estado de São Paulo, do Ministério Indaiatuba, tá? Que Deus continue abençoando a vida desse pastor, de toda a família que me acolheu. Fiquei lá na casa do irmão Fábio, que Deus realmente continua lhe abençoando. Também quero mandar a paz do Senhor aqui para o pastor Paulo Ortiz, da cidade de Americana, do Ministério do Belém, tá? Aqui na cidade de Americana. Sexta-feira estive pregando lá, realmente uma sexta-feira abençoada, onde sentimos a glória de Deus enquanto ministrávamos e ensinava a palavra de Deus. Pastor Paulo Ortiz, a paz do Senhor a todos os irmãos aí do Vale das Nogueiras, tá? Da cidade de Americana, que o Eterno continua vos abençoando. Queridos, a lição de número 2, então, vai falar sobre o nascimento de Jesus. E na minha introdução eu coloquei assim: Lucas começa com o maior feito da história da humanidade. Qual é o maior feito da história da humanidade? Ao meu ver, e na perspectiva de Lucas, não é a travessia do Mar Vermelho, não é a travessia do Rio Jordão, não são os 40 anos perambulando no deserto. O maior feito da história da humanidade é o nascimento virginal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O maior feito da humanidade, tá? O maior feito que já aconteceu na história da humanidade é o nascimento de Jesus. Feito este que comprovaria definitivamente sua interferência na história humana. Sempre nós temos que trabalhar na perspectiva de que Lucas está escrevendo principalmente, a princípio, para Teófilo, tá? Teófilo era o patrocinador desse escrito, porque Teófilo queria que esse tratado de Lucas fosse divulgado para todo o mundo. Então Teófilo patrocina esse homem chamado Lucas, um médico amado, e nessa tarefa minuciosa de apurar os fatos, tá, que se referia ao Senhor Jesus, a pessoa do Messias, então seria propagado. Então ele começa o seu evangelho demonstrando que o maior feito que acontece na história da humanidade é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a perspectiva de Lucas, que eu quero que você analisa comigo, Lucas, ele comprova mais uma vez para Teófilo e todos os seus leitores a interferência do Eterno na história humana. É sobre esse nascimento que iremos aprender na aula de hoje. Queridos,
Eu só quero aqui salientar que eu estou num cenário novo, tá? Que os irmãos estejam orando por nós aí, que eu mudei de Caçapava para a cidade de Americana novamente, tá? O Eterno me concedeu o privilégio, logo logo eu estarei gravando no meu novo apartamento, onde nós compramos ele pela misericórdia de Deus. Eu estou aqui improvisado na casa da minha mãe. Esse mês provavelmente o apartamento já sai, nós vamos entrar para a glória e honra do Senhor Jesus. Então os irmãos não estranham, tá? O improvisionamento aqui, mas é tudo para a glória de Deus, amém? Então, é sobre o nascimento de Jesus que nós vamos aprender nessa aula. Eu quero que vocês prestem atenção. A preocupação de Lucas não era apresentar ausências médicas, ausências de justificativas científicas para validar este ato. Em hipótese alguma, Lucas ele vai justificar cientificamente a ausência de componentes para validar este ato. Lucas não está preocupando com a medicina. Lucas não está preocupado com um sistema científico para comprovar ou descomprovar ou invalidar este ato. Não, a preocupação de Lucas não é essa. O que eu quero que você leva para a tua classe, que o olhar de Lucas não é científico. Mesmo sendo médico, o seu olhar era para o nascimento de Cristo. E o nascimento de Cristo era um nascimento histórico e profético. Mesmo sendo médico, seu olhar para o nascimento de Cristo era histórico e era profético. Era nessa perspectiva que Lucas olhava. Lucas não enfatizou o científico. Lucas ele enfatiza o histórico e o profético. Ele analisa a história, ele analisa paulatinamente o perpassar do tempo. E ele analisa as profecias e chega a um denominador comum, que aquele menino que nasce naquele lugar realmente era o prometido. E a história corroborava para o seu nascimento. A história estava caminhando, estava sendo preparada para que ele nascesse, e tudo dentro de atos proféticos. Tudo aquilo que o Antigo Testamento falava, Lucas comprovou a sua idoneidade. Lucas comprovou os seus fatos com as veracidades históricas. A história comprovava o ato profético. Presta atenção, leva isso para sua classe. Eu fiquei muito triste porque eu fui numa abertura de escola dominical de Lucas, e o professor ele dizia o seguinte: ele se falava que tinha cerca de 40 anos que lecionava escolas bíblicas dominicais, e ele disse que a primeira aula de Lucas não tinha muito o que falar, não tinha muito o que apresentar, era algo meio mecânico, meio assim, sem sentido. E eu fiquei pensando como que muitas pessoas vão nas escolas dominicais e voltam desmotivadas. Por quê? Por causa de alguns professores. Eu fiquei me lembrando, sabe de quem? De vocês que me acompanham. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês têm compromisso com a verdade. Vocês não são dono da verdade, como eu não sou dono da verdade. Eu pesquiso. Eu luto para trazer a melhor aula para vocês, ou eu tento passar aquilo que eu sei. E para isso eu uso outras fontes. Vocês estão de parabéns. Vocês estão nos acompanhando, eu, Caramuru, o Luiz Henrique, o pessoal do Jardim do Éden, o pessoal lá de Minas Gerais, o Elias. Vocês estão nos acompanhando. O nosso irmão da cidade de Campinas, o pastor, vocês estão nos acompanhando, o pessoal de Londrina, vocês estão nos acompanhando. Isso mostra o quê? Que vocês estão comprometidos com a verdade. Vocês estão querendo mais conhecimento. Eu fiquei muito triste, porque eu vi que ele enrolou o tempo, ele enrolou 1h10 e não chegou a nenhum denominador comum. E ele terminou a aula dizendo o seguinte: agora sim, a partir de domingo que vem, nós vamos começar a nossa aula. Irmãos, nós temos que tratar a escola bíblica com mais carinho.
motivar os nossos alunos. A primeira aula ela foi riquíssima. Eu tenho certeza que você foi abençoado com a primeira aula. A tua classe foi abençoada com a primeira aula. E assim todo o nosso trimestre será uma bênção. Eu quero comentar com vocês agora aquilo, então, a minha introdução é isso. O olhar de Lucas não era científico, mas era um olhar histórico e profético. Eu quero comentar sobre o silêncio de Deus. Queridos, já comentei em algumas aulas e volto a comentar. O silêncio de Deus, ele foi um silêncio de ditos proféticos. No período dos 400 anos de silêncio, tá? Até o nascimento de Cristo, de Malaquias até o nascimento de Cristo, eu quero deixar bem claro que esse silêncio aqui foi um silêncio do dito profético. Foi um silêncio de escritos proféticos, mas nos 400 anos, ditos como silêncio de Deus, mas na área escrita, Deus nunca deixou de interferir na história humana. Então eu quero que vocês percebam isso. O silêncio profético, ele não é um silêncio de Deus não se manifestar. Deus se manifestou sim. Ele não se manifestou de forma escrita, mas a história está repleta nesses anos de silêncio, a atuação direta de Deus sobre o povo de Israel. Daqui um pouco nós vamos ver isso com mais detalhe. Tópico 1. O nascimento de Jesus no seu contexto profético. Queridos, então, no tópico 1, o nascimento de Jesus no contexto profético. Item 1, poesia e profecia. Alguém pode até me questionar sobre o motivo da minha afirmação sobre que o nascimento de Jesus é o maior fato histórico, sendo que Lucas apresenta o primeiro nascimento de João Batista. Fábio, mas primeiro ele apresenta João Batista, depois o nascimento de Jesus. Querido, preste atenção no que eu vou dizer. As minhas razões são as razões hermenêuticas, porque preste atenção. O Antigo Testamento, ele anunciava que primeiro viria quem? O precursor, e depois o Messias. Então note que por razões hermenêuticas o precursor viria primeiro, mas o ponto central, o ponto alto, o maior fato não era João Batista, mas era aquele a quem ele iria apresentar. Se lembra que eu disse que o olhar de Lucas era histórico e profético? Dentro da historicidade, quem viria primeiro? O precursor. As profecias apontavam para quem? Para o precursor. Lucas, ele analisa profecia e história e comprova que isso é um fato verídico. Ele comprova que isso é verdade. Então por isso que ele apresenta o que? O precursor. Lucas, ao analisar a história, ele comprova que João veio primeiro. E aí nasce Yeshua, nasce Jesus. E que João Batista apontaria para Jesus. Então nota que por razões hermenêuticas, João vem primeiro, mas o foco era Cristo. Uma outra coisa que é apresentada aí sobre as canções. Após, a Bíblia vai falar sobre as canções tanto de Zacarias como de Maria. As canções que Zacarias fala e que Maria fala também, pronuncia para o Eterno, Lucas afirmaria com essas canções, tanto de Zacarias como de Maria, que o Eterno governa a história. Ou seja, quando Jesus nasce e quando João Batista nasce. Quando João Batista nasce, o que Zacarias faz? Ele faz um bendito, ele faz um baru, ele faz bendito seja o Eterno. Tá? Porque dentro de Lucas nós temos 4 cânticos, nós não vamos ver isso, mas 2 cânticos é o de Maria, o que o nosso autor fala, de magnitude e de bendito. Ou seja, Maria magnifica o nome do Eterno por relembrar que ele entrou na história da humanidade. E Zacarias também. Zacarias dá um bendito, dá um baruch ao Eterno,
por relembrar que o Eterno ainda interferia na história humana. Porque Maria e Zacarias não falam nada de novo. Ele relembra que a história do seu povo e como Deus interferia na história. É isso que eu quero que vocês percebam. Tá? Eles relembram Abraão. Eles relembram o que Deus fez com Israel. Então ele está dizendo o seguinte: como Deus atuou no passado, ele continua atuando no presente. Deus é o Deus que interfere na história. Teófilo, olha como ele está interferindo. Ele nunca deixou de interferir, ele sempre interferiu. E ele continua interferindo na história da humanidade. As canções de Zacarias e de Marias nos revela que Deus é o Deus que age na história e que governa para que os seus planos continuem sendo executados. E eu continuo dizendo assim: seu nascimento estava em consonância com os eventos vaticinados pelo Antigo Testamento, pela Tanar. Isso você confere em Gálatas 4, verso 4, que na plenitude dos tempos. Perceba a expressão na plenitude, ou seja, eu já expliquei várias vezes o que é plenitude, algo completo, não falta mais nada. Você enche um copo até na boca de água, falta água, não está completo, cheio, alcançou a sua plenitude, ou seja, na plenitude dos fatos nasceu o Messias. Todas as profecias determinavam esse período, e no período exato em que Deus vaticinara no Antigo Testamento estava se cumprindo. O item de número 2, a restauração do espírito profético. O autor da nossa revista, o pastor José Gonçalves, tá? A paz do Senhor para ele, um homem de Deus, realmente às vezes eu converso com ele pelo Face, tá? Não é o pastor Josué Gonçalves, alguém mandou para mim umas mensagens, é o pastor Josué Gonçalves? Não, aquele é terapeuta familiar, o nosso ele é teólogo, tá? O nosso ele é teólogo, tá? É o pastor José Gonçalves. O autor nos mostra a ênfase que Lucas emprega ao Espírito Santo. 77 vezes, sendo que, ou seja, o autor está dizendo o seguinte, que em Lucas, tanto em Lucas como em Atos, existem 77 menções do Espírito Santo. Sendo que em Lucas, sendo que em Mateus e em Marcos, aparece apenas 18 vezes. Tá? 18 vezes. Se você pegar Mateus e Marcos e colocar junto, apenas 18 vezes. Em Atos dos Apóstolos e no Evangelho segundo Lucas, aparece por cerca de 77 vezes. Tá? Aí eu coloquei aqui, ó, cuidado, ao afirmar que no período interbíblico não havia profecia. E aqui eu quero que vocês leiam Daniel capítulo 11, verso 32 e verso 33. Nas aulas sobre Daniel, que nós estudamos recentemente, no profeta Daniel, nós estudamos recentemente, faz 3, 4 meses que acabou que nós estudamos os 10 mandamentos, mas antes foi qual? Daniel. E nós estudamos no livro de Daniel, na lição de número 12. Procura na internet, lição 12 de Daniel. Eu mostrei que no período interbíblico existia ensino bíblico. É isso que vocês vão ler em Daniel 11, versos 32 a 33, que é ouvir ensino bíblico. Queridos, pelo amor de Deus, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Aí eu faço uma pergunta para vocês: qual era a palavra que Paulo lia? Qual eram os instrumentos que Paulo falava? Paulo diz para Timóteo que toda a escritura divinamente inspirada ela é. Que escritura? A Tanar, o Antigo Testamento. Ou seja, Paulo está dizendo que a leitura da palavra de Deus... E hoje nós entendemos que a palavra está completa, antigo e novo. Então nós entendemos o seguinte, naquele momento que ler a Tanar, ler a Torá, ler os profetas, ler os escritos, trazia fé ao coração dos ouvintes. E no livro de Daniel, ele diz, e profetizando que no período dos Macabeus, que nesse período negro da história de Israel, iria o que? Ensinar a palavra, e muitos ao ouvir a palavra ia dizer não para o pecado, ia combater o mal naquela época. Existem muitas histórias, por exemplo, a festa de Hanukkah acontece no período interbíblico.
acontece no período interbíblico, onde por um milagre Deus fez grandezas na festa de Hanukkah. Uma lâmpada só. Em Israel, não tem o candelabro que tem 7 pontas? Tá? Tem 7 hastes, uma no meio e 3 aqui, 3 aqui, dá 7. Na festa de Hanukkah colocaram mais uma ramificação, ficou 9 lâmpadas. Tá? Eles acendiam a primeira, cada dia ele acendia uma. Mas no período dos Macabeus, quando eles foram fazer essa festa, tinha óleo por um dia só. E para o outro dia não tinha mais óleo. E para confeccionar o óleo, iria durar o tempo da festa, 8 dias. E você sabe o que aconteceu? Eles acendem a primeira tocha. Eles acendem a primeira tocha, a primeira lâmpada. E você sabe quanto tempo ela ficou acesa? 8 dias. Você sabe o que é isso? É milagre. Quem é que fez? O Eterno, no período interbíblico. Então, o que não tinha no período interbíblico era ditos proféticos, mas a mão de Deus estava lá. Deus acrescentava a fé porque havia ensino, e aonde há ensino, há manifestação de Deus, porque a maior revelação é através das Sagradas Escrituras. Tá? É através das Sagradas Escrituras. Tópico 2. O anúncio do nascimento de Jesus. Item 1. Zacarias e Isabel. Zacarias em hebraico significa lembrado pelo Eterno. Zacarias, ele era sacerdote da 8ª ordem. E qual era essa ordem? A ordem de Abias. Tá? Era a ordem de Abias. Isso você confere lá no livro de Crônicas. Não é uma revelação que eu estou trazendo, não. Está lá no livro de Crônicas, que foi sorteado e caiu a 8ª ordem para Abias. E Zacarias era dessa ordem. Tá? Tinha muitos templos. Tinha muitos sacerdotes. E somente um templo. Então o que eles fizeram? Eles dividiram em 24 turnos. Tá? Tinham muitos sacerdotes, mas só tinha um templo. Então o que eles fizeram? Vamos dividir o serviço. E aí o que eles fazem? Eles dividem em 24 turnos. Cada turno tinha uma equipe para trabalhar. Tá? E cada equipe trabalhava durante uma semana. Então, ou seja, a mesma equipe trabalharia apenas 2 vezes ao ano dentro do templo. Ok? Dentro do templo. Então apenas 2 vezes por ano cada equipe iria trabalhar. Tinha alguns sacerdotes que nunca ofereciam incenso. Tá? Porque eram muitos sacerdotes. Então tinha alguns sacerdotes que nunca ofereceu sacrifício. Existe uma tradição judaica que afirmava que um sacerdote não podia oferecer o incenso mais de uma vez na sua vida inteira. Tá? E Lucas vai mostrar o que agora para nós e para Teófilo? Que Deus é o Deus agente do universo. E que Deus rege a humanidade conforme Ele quer. Tinha sacerdotes que nunca oferecia. Tá? E naquela vez Lucas diz que a sorte caiu sobre Zacarias. Porque eram muitos sacerdotes, então eles sortearam. E caiu, Zacarias, é você. Zacarias significa lembrado por Deus. Irmão, olha a revelação. Um dia Deus se lembrará das suas promessas feitas a nós. Eu não vou pregar aqui, tá? Mas olha o detalhe lindo. Então Deus se lembrou de quem? De Zacarias. E Zacarias, então, todo orgulhoso, ele entra dentro do templo. Sabe que isso me ensina que Deus é o dramaturgo da minha e da tua história. Nesse momento, a Bíblia diz que ele estava diante do altar. Irmão, olha a revelação. Ele estava do lado direito do altar de incenso. Presta atenção. Lembra na sua mente a estrutura física do templo. Tá? Ele estava, presta atenção, olhando de frente, ele estava de frente do altar de incenso. Do lado direito apareceu quem? O anjo. E qual era o outro instrumento, o outro móvel, vamos dizer assim, que ficava do lado direito do altar de incenso? O candelabro. Porque do lado esquerdo ficava a mesa com 12 pães da proposição. Olha, irmão, a revelação. Do lado direito apresentou quem? O anjo. E do lado direito do altar ficava o quê? O candelabro. O candelabro significava o quê? A presença do Eterno.
o anjo se apresenta do lado direito. Por quê? Porque a presença de Deus ainda é ativa. Ele dá essa informação para dizer para nós o seguinte: ele ainda está atuando e os seus anjos trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação. Aparece quem? Gabriel. Gabriel aparece do lado direito, tá? Do lado direito ficava a menorá, o candelabro. E a Bíblia diz também que ele era casado com Isabel. Isabel em hebraico dá a ideia de ser casta, de ser uma pessoa virgem. E a virgindade era uma qualidade para ser consagrada a Deus. E Isabel, ela fazia parte diretamente da linhagem de Arão. Então, Zacarias, ele casa com uma das filhas, com uma das descendências diretas das filhas de Arão. Tá? Ele vem realmente, ela vem da linhagem de Arão. E do relacionamento entre Zacarias e quem? E Isabel nasce quem? João o Batista. Tá? Nasce Yohanan, tá? O homem que seria o precursor do nascimento de Cristo. E é interessante nós analisarmos a história, todos conhecem a história, que Zacarias, ao entrar, esse anjo aparece, comunica com ele, e ele questiona esse fato, mas é muito interessante que ele fica mudo. E ele volta, as pessoas admiravam porque ele estava demorando, mas ele volta calado, mudo, não falava nada. E toda a gestação de Isabel, por volta mais ou menos de 3 meses, ele fica mudo. Na hora que nasce a criança, Isabel diz o seguinte: como ele vai se chamar? João. Pessoas questionam Isabel, diz: não, Isabel, de forma alguma. Por quê? Porque na sua história não existe o nome Yohanan. Nenhum homem da sua família se chamou Yohanan, se chamou João. Mas por quê? Não, irmãos, a Bíblia não nos revela, mas sabe o que isso nos mostra? Deus governa. Deus governa. Aí Deus permite que Zacarias volte a falar. E perguntaram para Zacarias: Zacarias, como vai chamar a criança? João, porque o anjo me apareceu para mim lá dentro do templo, do lado direito. Ele estava do lado da menorá. Ele estava do lado da presença do Eterno. E ele me falou que o nome dele seria João. Querido, o que mostra isso? Deus intervindo na nossa história. Item de número 2, José e Maria. E é muito interessante que agora nós vamos ver o item 2, José e Maria. A Bíblia diz que no 6º mês, interessante isso, a Bíblia usa que no 5º mês aparece para quem? Para Isabel. No 6º mês, 30 dias após, o mesmo anjo, Gabriel, chega para quem? Para Maria. No 6º mês, ele anuncia o nascimento de Jesus. O que o número 6 simboliza? O número do homem. Interessante, Lucas dá esses detalhes com preciosidade. Lucas dá esses detalhes para enriquecer o seu livro e a soberania de Deus. Note que é o número 6. Note que Deus governa a história. Perceba que César Augusto teve um papel importante nessa história. Por quê? Porque ele faz um decreto. Isso era costume de Roma. A cada 14 anos fazer uma recontagem. Então todos os homens deveriam sair de onde eles estivessem e voltar para a terra dos seus ancestrais, dos seus descendentes. E lá, novamente, se alistar, dar o seu nome. Isso mostra o quê? Que Deus interfere na história. É isso que Lucas diz, porque o olhar de Lucas, olha a introdução, ele não é um olhar científico, mas é um olhar histórico e profético. E ele está mostrando que Deus governa até quem não é crente, até quem não acredita nele. E César então teve um papel importantíssimo nesse fato. Então, a cada 14 anos os romanos faziam isso. E perceba que caiu justamente nessa data. Eles intimavam homens judeus a regressarem à terra dos seus antepassados para registrar seu nome, sua ocupação, suas propriedades, sua família. A profecia tinha que se cumprir.
Você sabe quantos quilômetros Maria e José andam até chegar na cidade de Belém para registrar o seu nome, a ocupação, a propriedade, a família? 130 quilômetros, irmãos. Quando Deus está no negócio, nós andamos aquilo que for preciso para que a promessa dele se cumpra. 130 quilômetros de longura estava José e Maria, mas eles estavam dentro do projeto de Deus. E o projeto de Deus tinha que acontecer em Belém. Então Deus os traz para Belém. Isso mostra a autoridade e a soberania do nosso Deus. Eles andaram 130 quilômetros. Separava dos escritos e a realidade. 130 quilômetros separava a profecia da realidade. Mas Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre a sua palavra. O nascimento, essa história de Maria e José, o anjo aparecendo para Maria, é uma história belíssima, onde realmente comprova que Deus é o Deus da história. E a Bíblia diz que José e Maria vão até Belém, e nós conhecemos toda a dramaturgia, nós conhecemos toda a história, que ela não tinha onde ficar. Existe muitas razões, existe uma linhagem judaica que acredita que Jesus ele nasceu, não foi numa manjedoura, mas acredita-se que ele nasceu dentro de uma sucá. Por quê? Porque acredita-se que naquele período era a festa dos tabernáculos. Então ele ficou dentro de uma sucá. São suposições, são ideologias, mas o que importa para nós aqui hoje é que a profecia se cumpre. E ele nasce na terra de Belém. Tá? Aguarde o final da nossa aula. Nós temos mais uma grande revelação para mostrar para vocês. Item 3, o nascimento de Jesus e os camponeses. Item de número 1, a nobreza dos pobres. Como classe, os pastores tinham má reputação. Olha que interessante. Jesus nasce, e quando Jesus nasce, uma classe, uma comitiva angelical, um anjo chega para os pastores e comunica essas bênçãos para os pastores. E de repente os pastores veem uma comitiva angelical cantando um cântico, engrandecendo ao Eterno pelo nascimento do Messias. E ao mesmo tempo, entre aspas, elogiando a humanidade por receber, de ter introduzido dentro da humanidade o Mestre, o Filho de Deus. E a Bíblia diz então que aparece para os pastores, mas os pastores tinham como má reputação. A natureza do seu emprego impedia-os de observarem a lei cerimonial, que tanta coisa significava para as pessoas religiosas. Os pastores não eram considerados pessoas fidedignas e não, presta atenção, não lhes era permitido dar testemunho nos tribunais. Então os pastores eram uma classe desprezada. Não há razão para pensar que os pastores em Lucas deixassem de ser homens devotos. Não era porque eles eram uma classe menosprezada que eles não eram devotos a Deus, porque Deus lhe teria dado tal privilégio. Tá? Eu fiquei pensando, por que Deus deu esse tal privilégio para uma classe menosprezada? Lembra que Jesus é o Filho do Homem? Ou seja, ele é o homem católico, ele é o homem universal. Isso mostra o quê? Que Jesus ele não pertence a nenhuma classe específica. Ele não pertence à cor, à etnia. Ele não quer saber se você é rico ou é pobre. Ele não quer saber se você tem ou não tem. Ele é para todos. Ele vindo para os pastores, ele está dando um exemplo de que ele é para todos. E hoje nós vivemos o inverso. Hoje nós vivemos homens segregando dentro das nossas igrejas. Porque a igreja é lugar de união, mas não acontece a unidade. O que acontece? A segregação. Querido, você quer ver uma coisa? Permita-me dizer uma coisa. Existem alguns pastores que quando vocês estão conversando com ele, e só porque você não é ninguém, quando vê outro pastor grandão passando, ele deixa você falando sozinho e vai atrás daquele pastor. Eu já tive essas experiências.
Eu estava conversando com pessoas, com um pastor, de repente ele me larga e me deixa falando sozinho e corre atrás de outro. Por quê? Porque aquele outro ia trazer mais benefício do que eu. Aquele outro ia trazer mais status do que eu. Por quê? Porque eu não estou na mídia, eu não sou conhecido, eu não tenho aquilo que ele precisa de mim, mas o outro tem. Então ele corre atrás daquilo que é proveitoso. E Cristo não. Cristo vai dar um exemplo de que ele queria todos perto dele, independente da classe social. O item 2 fala a realeza do Messias, e eu escrevi assim: que lição bela, a realeza sendo apresentada à pobreza. Será que hoje isso acontece? Nós estamos vivendo o contrário. Quanto mais você cresce, mais você segrega das outras pessoas. Quanto maior você fica, você muda até... Você muda o seu convívio de amigos. Você muda até de congregação. Não vou congregar mais naquela igreja, porque naquela igreja só tem pobre, só tem analfabeto, não tem pessoas intelectualizadas. Agora eu sou intelectual. Agora eu sou o cara. Eu preciso estar em um lugar mais que adequa mais à minha intelectualidade, minha posição social. Cristo, ele nega esse fato. Cristo, ele condena isso. Ele se apresenta aqui como o homem católico, o homem universal, que não importava quem ele era, o importava é para quem ele veio. E ele veio para todos. Ele não se preocupou com ele não valorizou a sua posição, ele não valorizou quem ele era, mas o apóstolo Paulo diz que ele despiu de toda a sua glória. Então ele se fez homem, ele se materializou, ele se humanizou, ele habitou entre nós. Queridos, nós precisamos ser mais humanos, nós precisamos unir, nós precisamos agregar e não segregar. O item de número 4, o nascimento de Jesus e o judaísmo. Item de número 1, judeus piedosos. Nunca esqueçam que o relato de Lucas é uma comprovação do Antigo Testamento. Nunca se esqueçam isso. Lucas não fala nada novo, como eu disse na primeira aula. Ele está comprovando que o Antigo Testamento é verídico. Agora, Lucas apresenta um grupo de pessoas piedosas que aguardavam o Messias. Aguardavam o Messias. E quem era esse grupo? Porque, preste atenção, ele vai mencionar Zacarias e Isabel. Ele vai mencionar Simeão e Ana. Mas vocês acham, presta atenção, Ana, Simeão, Zacarias e Isabel é o período que nós chamamos interbíblico. Mas antes deles, tinham outros que aguardavam. Por quê? Porque se eles aguardavam, eles aprenderam com alguém. Ou seja, isso é algo histórico. É algo histórico. Ele pega Simeão e Ana, e ele pega Zacarias e Isabel, por quê? Porque eles corroboram para o nascimento de Cristo. Mas Zacarias e Isabel, homens já tinham falado para eles sobre o que? A esperança messiânica. Alguém tinha falado para Simeão e para Ana sobre o que? Sobre a esperança messiânica, sobre o aguardar o Messias, e eles acreditam nisso, eles alimentavam isso. Vocês percebem que no período interbíblico não tinha nada escrito como algo canônico, mas Deus estava reavivando algumas pessoas através da sua palavra. Porque nós lemos isso em Daniel, capítulo 11, verso 32 a 33, que a palavra era ensinada, que a palavra era lida, que o Messias viria, E ele cita então Isabel e Zacarias, que era sua esposa. E Lucas é muito caprichoso. E Lucas diz que eles guardavam os mandamentos e os preceitos. Ou seja, Lucas está dizendo o seguinte: eles eram judeus verdadeiros. Eles guardavam as mitzvot, os hukim. Eles guardavam a mishpatim. Eles guardavam a cultura do seu povo. Ele cita Simeão. Simeão, ele foi revelado que ele, pelo Espírito, é muito importante isso. Olha a manifestação do Espírito no período interbíblico. Estão percebendo?
foi revelado pelo Espírito que não morreria antes que visse quem? O Messias. Irmão, eu achei isso fantástico. Eu achei isso fantástico. É claro que com o advento do Messias, com o advento do Pentecoste, isso seria derramado, porque é profecia. Mas o Espírito se comunicava com algumas pessoas. E se comunicou com Simeão, que ele não morreria antes de ver o Messias. E Ana era uma viúva. A Bíblia diz que ela era uma profetisa. Mas ela orava e jejuava. Por quem? Pela vinda do Messias. Isso me alegra. Isso me alegra, porque ela orava e jejuava, aguardando a vinda do Messias. Queridos, e com a atitude de Ana, nós podemos tirar algumas lições. E uma delas é esperar a vinda do Messias. A segunda volta dele, mas a sua segunda vinda com oração e jejum, ou seja, com atitudes verdadeiras, com comprometimento com a palavra. Não aguardava de qualquer maneira, mas aguardava orando e jejuando, ou seja, tinha comunhão com o Eterno. E o item de número 2 diz o seguinte: os ritos sagrados. Lucas ratifica a preocupação da família em observar os seus costumes. Por quê? Porque Jesus, ele é circuncidado ao 8º dia. Ou seja, fizeram a circuncisão em Yeshua ao 8º dia. E com 31 dias e depois com 40 dias, a mulher tinha que passar por um ato purificatório. Sabe o que significa isso? Que eles realmente eram judeus. Lucas está dizendo o seguinte, que o homem católico, que seria apresentado para toda a humanidade, ele tinha raízes judaicas. E dessas raízes ele não largaria mão, ele não deixaria de conservar essas raízes judaicas, embora ele fosse o homem católico, o homem para todas as pessoas. Tá? E a conclusão, eu quero concluir a minha aula. Eu quero concluir a minha aula da seguinte forma. Querido, perdoa-me pelo transtorno, que nós estamos em modificação ainda. Aqui tem muito barulho, mas irmãos, me perdoa. A minha conclusão, eu termino dizendo o seguinte: o que eu aprendo nessa segunda aula? Primeiro, nossa história é a história de Deus. A minha história é a história de Deus, ou seja, Deus pega a minha história e trabalha para ser a história dele. A segunda coisa que eu aprendo, a Bíblia nunca fale, confie nela. Terceira coisa que eu aprendo, nem sempre o que eu espero é o que eu recebo. Eles esperavam um Messias lutador, eles esperavam um Messias rico, mas nem sempre aquilo que eu espero é o que eu recebo. Quarta coisa, realmente ele é de todos, ele não é para uma classe, ele não é para um grupo, eles são para todas as outras pessoas. E a quinta coisa que eu termino a aula de hoje: nunca faltará pão, porque ele nasceu na terra de Belém. E Belém significa a casa do pão. E aonde ele nasceu, existe pão para toda a humanidade. Existe comida para todas as pessoas. Então essa é a minha conclusão. Nossa história é a história de Deus. A Bíblia nunca falha. Confiem nela. Nem sempre o que eu espero é o que eu recebo. Realmente, ele é de todos. E nunca faltará pão na tua vida e na tua casa. Amém? Que o Eterno continua abençoando a todos vocês. E seja orando por mim, que eu estou orando por vocês. Até semana que vem, querendo Deus.